Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso programa Culto Cristão no Ar, que vem trazer as reflexões dos ensinamentos de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje um programa que terá como tema algo que tem afetado muitas famílias, muitas pessoas, que é o suicídio e a loucura. Então esperamos que todos estejam junto conosco nessa vibração, sabendo o que o Espiritismo tem a nos oferecer como preventivo para esses dois grandes males da sociedade de todas as épocas. Participando do programa temos aqui eu, João Menezes, meu pai, Lidiane Barreto, minha esposa, Jane Chantre, que fará a leitura da nossa página inicial. Do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O nome da mensagem também é Suicídio. Ela é baseada na questão 957 de O Livro dos Espíritos. E inicia-se assim. No suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, através da premeditação mais profunda, com remorso mais amplo. Atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria, pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual, com impositivos de reajuste em existências próximas. É assim que, após determinado tempo de reeducação, nos círculos de trabalho fronteiriços da Terra, os suicidas são habitualmente reinternados no plano carnal em regime de hospitalização na cela física, que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Ser-nos-á fácil, desse modo, identificá-los no berço em que repontam, entremostrando a expiação a que se acolhem. Os que se envenenaram, conforme os tóxicos de que se valeram, renascem, trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endocrínicas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose ou do pênfigo. Os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do enfisema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sob rodas destruidoras
experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo, e os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Segundo tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas, que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Junto de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona a ciência médica por missionária da redenção, conseguindo ajudar e melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais que atingiram, ou segundo o merecimento de que disponham. Guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor ante a glória de Deus. E assim, Jesus, divino e amável Mestre, aqui estamos, iniciando mais um programa, Culto Cristão no Ar, e permita, Senhor, que as tuas bênçãos possam nos envolver, abençoando a todos os lares sintonizados conosco e também, Senhor, a todos os funcionários, diretores da nossa emissora, a Rádio Rio de Janeiro. Que a tua paz, Senhor, possa envolver a todos indistintamente, principalmente aqueles que nesse instante, Senhor, estão pensando em terminar a sua vida aqui na Terra, Senhor, pelas próprias mãos. Envolve, Senhor, para que eles possam evitar problemas futuros que serão muito piores do que os que estão passando por agora. E essa mesma paz possa envolver o nosso planeta hoje e sempre. Então, vamos iniciar a leitura. Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Leremos hoje os itens 14, 15 e 16. Então, inicio aqui no item 14. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo, da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O que fala esse primeiro parágrafo para a gente? Que quando nós começamos a compreender que somos seres espirituais, que estamos passando por uma experiência terrestre, dentre muitas que iremos ter, e que muito pequena ela é em relação à nossa existência imortal, todos os nossos problemas, que ele coloca aqui, ele usa muito a palavra vicissitude no Evangelho, né, que são os problemas que a gente tem que passar, os nossos desafios, eles se tornam pequenos, né? E daí ele diz que a gente encara com certa indiferença ou mesmo com alegria esses reveses, porque a gente começa a entender que eles são oportunidades que nós temos de evoluir, ou de resgatar débitos do passado, ou de passar por provas que, se passarmos bem, daremos saltos na nossa evolução. Nós queremos acrescentar que, pela gravidade do assunto,
que é o suicídio, a Federação Espírita Brasileira, dentro daquela campanha de caráter nacional, que é em defesa da vida, um dos subtemas dessa campanha é exatamente o suicídio, porque a doutrina espírita é uma doutrina que, como o João já falou e a gente volta a ressaltar, quando ela fala que nós somos espíritos imortais e que a vida não termina no túmulo, ela dá uma outra visão para que as pessoas entendam que cometer o suicídio realmente é um ato de loucura, porque as consequências vão ser piores do que o problema que ele está passando agora, nesse momento. Então a doutrina ela esclarece bastante nesse sentido e evita com isso de que as pessoas cometam esse agravo contra a própria existência, que é uma afronta à bondade e à justiça de Deus. E que de forma nenhuma acaba com o sofrimento, porque a pessoa vai continuar viva, né? Na verdade, a pessoa que busca o suicídio ou que está sofrendo muito, ela quer acabar com o sofrimento, e ela acha que acabando com a vida ela acaba com o sofrimento, quando na verdade ela vai prolongar, porque ela vai continuar viva e vai ter um motivo a mais de sofrimento, que é o não ter tido forças suficientes para continuar naquela coisa, né? Sem contar que ela, como desencarnada, vai receber também a vibração de tristeza daqueles que aqui ficaram, né? Muitas vezes uma família desamparada, uma família desequilibrada pelaquela perda brusca, né? Então também tem toda essa energia vibratória que vai vir da Terra para aquele espírito. Então continua aqui o item 15. O mesmo ocorre com o suicídio. Posto de lado os que se dão em estado de embriaguez, de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem eles sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo de vida para o seu sofrimento, e que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê a solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Então, como eu já falei, a doutrina espírita, ela, quando fala das vidas sucessivas e trabalha nos conscientizando da lei de causa e efeito, nós vamos ter uma outra visão dessa situação. E a doutrina, principalmente a Rádio Rio de Janeiro, tem recebido, às vezes, depoimentos de pessoas que estavam predispostas a cometer o suicídio e, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, passam a ter uma outra visão e desistem daquele ato. Lembrando também que nós temos aqui presente nesse programa a Jane Chantre, que tem um programa na Rádio Rio de Janeiro que se chama Em Defesa da Vida. E um dos temas que recorrentemente é tratado no programa é a questão do suicídio, né? O programa vai ao ar aos sábados, 12:30, inédito, e depois tem as reprises também às terças e às sextas. E se por acaso alguns dos nossos ouvintes estar pensando em cometer esse ato, nós temos também aquele movimento que é através de um telefone e que pode salvar a tua vida. Aí eu vou passar a palavra para o João, que vai explicar direitinho como é que funciona isso. É o CVV, Centro de Valorização da Vida. Hoje é um número nacional, né, que atende, que é o 188, um número muito fácil de guardar. Em qualquer lugar do Brasil, seja de telefone fixo ou celular, você pode ligar apenas 188 e ser atendido lá por um voluntário do CVV. Importante ressaltar também
além do programa da Rádio Rio de Janeiro, Em Defesa da Vida, a mensagem contida nos livros espíritas que podem nos ajudar a passar por essas intempéries que a vida nos apresenta. Aqui mesmo na rádio temos o saudoso Gerson, né, com o livro que ele escreveu, O Suicídio e Suas Consequências. Temos também de Humberto Pazian, um livro muito bom chamado O Valor da Vida, Superando o Medo de Viver. Então eu indico para vocês, e outros que têm a nossa literatura espírita, mas esses dois são livros de fácil leitura e que, por certo, vão ser suporte a mais, além da Rádio Rio de Janeiro e das nossas obras subsidiárias, o nosso Pentateuco, a nos fortalecer na caminhada durante a vida terrestre. E dando continuidade aqui, vamos ao item 16. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes poderiam oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mas vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde para sofrer por menos tempo. Então vemos aí, né, que o materialismo nada nos acrescenta. Uma das causas que a doutrina espírita apregoa, divulga, para que nós possamos vencer o materialismo, não é? Esse tema, esse parágrafo aqui do item 16, Kardec vai desenvolver muito bem no comecinho do livro O Céu e o Inferno. O primeiro capítulo do Céu e o Inferno chama-se O Porvir e o Nada, né, que ele compara a visão que a humanidade tem de um futuro após a morte ou o nada, né? E o Espiritismo veio numa época muito certa em que as religiões tradicionais estavam desacreditadas e crescia muito essa ideia antirreligiosa de que não existia nada, né? E isso começou a causar uma onda muito grande de suicídio, principalmente na Europa, né? Então o Espiritismo veio nesse momento em que a desesperança era muito grande e ele veio trazer de volta para a humanidade essa esperança, dizendo que nós continuamos vivos. Eu só queria lembrar também, né, que nesse texto que a gente acabou de ler, né, tem várias perguntas. Era um recurso que Allan Kardec usava, que não é invenção dele, né, mas foi principalmente como educador Sócrates. Né? Sócrates, ele usava um processo de ensinar aos seus discípulos através de perguntas, né, que ele chamava de maêutica. Essa palavra significa tirar para fora. Então, faz com que as pessoas cheguem à resposta através de perguntas que são formuladas. Então, faz a pessoa pensar. Essa é uma procedimento bastante interessante e muito eficiente. E termina, então, aqui o texto, né, do item 16, dizendo: a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio, na maioria dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tomada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação
que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Eu queria aqui no final Allan Kardec mostrando o papel que o Espiritismo tem como consequência nós espíritas de propagarmos essa doutrina sempre que possível e a importância das casas espíritas quando nas reuniões públicas a maioria das casas tem como livro base para uma reunião pública o Evangelho segundo o Espiritismo, que é ele que vem tratar dessa parte moral que, como diz Allan Kardec aqui, é o que abre, né, a visão das pessoas para uma forma diferente de encarar a vida. E ele coloca aqui que nós temos uma tremenda responsabilidade, né? Então temos que assumir essa responsabilidade de propagar essas ideias de valorização da vida. Podemos lembrar também, embora não seja a temática desse item do Evangelho, o suicídio indireto, porque muitas vezes nós somos já nessa existência portadores das doenças que a mensagem falou, né? Ou até desenvolvemos outras, como diabetes, pressão alta e outras situações que ocorrem, né, com a saúde e que as pessoas não dão importância. E isso, sem cuidar da saúde, é um suicídio indireto. Então, vemos o suicídio indireto se propagando e há que se ter responsabilidade também em relação a ele. Então, terminando a parte de estudo, nós vamos ler uma poesia, que é um trabalho que eu fiz, e para cada subitem do Evangelho segundo o Espiritismo, nós procuramos fazer uma poesia. E sobre a loucura e o suicídio, nós escrevemos o seguinte: dizem ser de coragem o ato de um suicida, mas como ser corajoso se está fugindo da vida? Por isso, o suicídio, para quem o procura, em verdade é um ato de verdadeira loucura. Até na Constituição de nossa pátria querida, diz que o maior de todos é o direito à vida. Se a vida é defendida em nossa lei pequenina, imagine essa defesa dentro da lei divina. O Livro dos Espíritos, em sua 4ª parte, o assunto é tratado com clareza e com arte. Diz que aqui na Terra, mesmo a alma sofrida comete um grande engano em pôr fim à própria vida. O sofrer é consequência de que o homem tem feito. Expiar e reparar é a lei de causa e efeito. Por isso fica o recado para crentes e ateus. Procure melhor conhecer o amor e justiça de Deus. Bonito, hein? E assim, Jesus, Deus, nosso Pai, estamos aqui no final desse programa, rogando a cada ouvinte que preserve a sua existência, que valorize não só a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor, das pessoas enfermas, dos doentes acamados, das pessoas no ventre, que todos tenham o mesmo direito à vida valorizado por cada membro da família humana. Rogamos também, Senhor, por aqueles que estão na espiritualidade, que deixaram esta existência através do suicídio, que eles possam também receber as vibrações de cada ouvinte aqui sintonizado, que destas ondas de rádio emanem para as paragens espirituais esses fluidos de esperança, de renovação, para que esses espíritos despertem para a necessidade de uma nova existência, reparadora, expiatória, sim, mas que os trarão de volta ao equilíbrio espiritual que precisam para o seu processo evolutivo. Lembrando que nenhum de nós morre, nenhum ato nos é perdido, tudo é aprendizado. Fica conosco, Senhor, obrigado por tudo e que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar.
que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.